A paz do Senhor Jesus, passando para deixar mais uma porção da palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo do 13 até o 16. Diz assim a palavra do Senhor. O título diz assim: Os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais pressa, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e que dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Amém. Palavra do Senhor. Aqui é um conselho, né, que Jesus ele deixa para os seus discípulos, deixa para a minha vida, para a sua vida, né? E ele fala assim: vós sois o sal da terra. Então ele está afirmando que nós somos o sal da terra. Então nós precisamos crer, confiar, né? Porque senão o mundo vai nos destruir. Nós precisamos crer no nosso coração, ter fé, louvado seja Deus. Então Jesus ele nos afirma que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E por que nós precisamos crer? Por que nós precisamos tomar posse da palavra do Senhor? Porque senão nós vamos ser destruídos pelos homens. A Bíblia mesmo, a palavra do Senhor nos ensina. E nós somos o sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de salgar? Para que mais nada pressa para não ser pisada pelos homens. Amados, nós estamos vivendo dias difíceis na face da terra. E se nós não tomarmos posição diante de Deus e também diante dos homens, nós seremos pisados, pisoteados, maltratados, fragmentados, massacrados pelos homens malignos. Então, amados, se levanta em nome do Senhor Jesus. Confia em Deus. Confia na palavra do Senhor. Confia naquilo que Jesus já fez pela minha vida, pela sua vida. E esse é um convite que ele faz para a minha e para a sua vida. E para que nós venhamos ser testemunha do Senhor. Que nós venhamos glorificar o nome do Senhor. Que nós venhamos testificar do amor de Deus, da palavra do Senhor. Louvado seja Deus. E para que nós venhamos estabelecer o reino de Deus aqui nesta terra. Porque muitas são as religiões, muitos são os enganadores que estão na terra. Louvado seja Deus. Mas Deus chamou a mim e para você ser o sal da terra, a luz do mundo, para que nós também venhamos ser águia, né? Que nós não viemos ver as coisas da terra, só brigar pelas coisas da terra. Os homens brigam pelas coisas da terra, louvado seja Deus. Mas nós não, nós somos a luz do mundo, o sal da terra, e nós buscamos as coisas do alto, a luz de Deus. Louvado seja Deus. É lindo demais, né? O trabalhar do Senhor na nossa vida. Então, que nós venhamos acender a nossa luz. Deixar que a nossa luz seja acesa. Muitos querem nos maltratar, muitos querem pisar, né? Muitos querem apagar a luz que há em nós. Mas nós não podemos deixar que a luz de Deus seja apagada. Não podemos deixar que o mundo apague a nossa luz. Mas nós precisamos buscar cada dia mais a presença do Senhor. Muitas vezes nós ficamos desanimados, entristecidos por coisas que nós vimos, né, e entendemos, por coisas que nós começamos a olhar na terra e ver o que está acontecendo na terra. Mas Jesus, ele quer que nossos olhos fiquem fitados no alto, na luz de Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Porque se nós ficarmos
olhando aqui nessa superfície da terra, nós vamos cair, nós vamos se entristecer, nós vamos se aborrecer e vamos, né, ser pisoteados pelos homens. Mas em nome de Jesus, que nós vamos se levantar para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus, que nós vamos estabelecer o reino de Deus aqui nesta terra e que o nome do Senhor venha ser glorificado na minha e na sua vida. O reino de Deus é um reino de paz, de amor e de esperança. E muitos estão brigando na terra, né, por causa de religião. Mas Jesus não é religião. O reino de Deus não é religião. Louvado seja Deus. O reino de Deus é um reino de paz, de amor e de esperança. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não é nenhuma religião. A religião está em briga, em guerra, né? Um guerreando contra o outro. Mas nós não. Nós somos de Cristo. Nós somos de Jesus. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Louvado seja Deus. E que essa luz possa iluminar cada dia mais em nossas vidas. Louvado seja Deus e fazer a diferença nessa terra, neste mundo tenebroso, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Porque a palavra do Senhor nos diz que haverá diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. Aquele que não serve a Deus vai ficar na terra, brigando com as coisas da terra e fazendo o que não deve, né? Mas nós, pela infinita misericórdia do Senhor, o chamado que Deus tem na minha vida, na sua vida, para que nós venhamos ser o sal da terra e a luz do mundo, e que ninguém venha apagar esta luz, o qual o Senhor mesmo nos chamou e nos iluminou para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe em Cristo Jesus e fique na paz do Senhor. Shalom.